Você já cumprimentou a pessoa que está próxima de você? Eu sei que você já orou por ela, já liberou até uma bênção, mas você cumprimentou ela? Aleluia. Porventura tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? É a primeira vez que você está aqui? Seja bem-vindo. Mais alguém? Primeira vez? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Mais alguém? Não? Aleluia. Você que é da nossa igreja, né, se puder aproximar dessa pessoa que está nos visitando e dar as boas-vindas também para ela. Amém? Irmãos, vou compartilhar a palavra. Eu creio que o Senhor ministrou meu coração. Essa palavra ela vai ser dividida em 3 momentos. Então, esse domingo, o próximo domingo e o outro domingo. Então, vai ser uma série de palavras sobre esse assunto. Eu te peço, não perca nenhum capítulo. Amém? Não perca nenhum dos domingos. Creio que é um tempo de você intensificar. Então, valorize esse momento de você cultuar o Senhor. Né? Não negocie esse momento. Né? Não negocie essa agenda. Em nome de Jesus. E venha para receber a palavra. Porque a palavra tem poder para te transformar. A palavra tem poder para te curar, para te salvar e para te transformar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 15, verso 16. João 15, 16. O título da palavra é Escolhidos para frutificar. Eu e você fomos escolhidos para frutificar. João 15, 16 diz o quê? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Uau, que promessa maravilhosa. Você vê que o Senhor nos escolheu, mas Ele nos escolheu para um alvo. Qual que é o alvo? Frutificação. Ele te escolheu e me escolheu para a gente frutificar. E após a frutificação, nós vemos que tem uma promessa. Qual que é a promessa? Pedireis o que quiserdes. O que Deus está fazendo? Está te dando um cheque em branco. Imagina que um milionário te dê um cheque em branco e fale, você pode gastar quanto você quiser. Você acha bom? Pois é, mas não é um milionário, é o Deus, Criador dos céus e da terra, dono de tudo, está falando para você, pede para mim o que você quiser, que vai ser concedido. Uau! Que promessa maravilhosa, é uma das maiores promessas da palavra, né? E essa promessa é para quem? É para a igreja, é para mim e para você. Você que creu no Senhor Jesus, essa promessa é para nós, para nós. E, sabe, tudo que nós fazemos, irmãos, é para o Senhor, amém? Então nós nos movemos pelo Senhor. Se nós oramos, oramos também pela vontade do Senhor, né? E nós não podemos fazer nada sem Ele, sabia disso? Nada você pode fazer sem o Senhor. Então, nós dependemos dEle completamente. Quantos aqui são dependentes de Deus? Eu dependo do Senhor todos os dias. A Bíblia diz lá em João 15, 5. João 15, 5. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim, vocês podem fazer algumas coisas. É isso que está escrito? Não tem aquele versículo? Faça a tua parte, que a minha te darei. Como é que é o versículo? Ah, não existe. Glória a Deus, irmãos, leia a Bíblia. Faça a tua parte, que a minha eu te darei. Isso não existe. Tá? O que o Senhor está dizendo aqui é, sem mim, você não pode fazer nada. 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 Você não pode ter uma família abençoada, você não pode ter uma vida em paz, você não pode ter uma vida próspera, você não pode nada sem mim. Mas nele, nós podemos o quê? Todas as coisas. Uau! Mais uma vez a promessa do Senhor para nós é um cheque em branco, porque nele eu posso todas as coisas. Veja, o Senhor Jesus está nos mostrando aqui que nós devemos permanecer nele. E permanecer nele, por quê? Porque sem Ele, eu não posso fazer nada. Sem Cristo, eu e você não podemos fazer nada. Sabe, se você tem um negócio que você está sonhando em fazê-lo, uma empresa que você quer abrir, eu preciso te lembrar, sem Cristo, você não consegue abrir essa empresa. Se você está solteiro e quer casar, sem Cristo você não pode casar.
sem depender do Senhor, sem estar no Senhor, você não pode ter atitudes nenhuma, porque sem mim nada podeis fazer. E qual que é o contexto do capítulo 15 de João? Um detalhe, para você conhecer melhor o seu pastor. Você que ainda não me conhece desta maneira. Esse capítulo é o capítulo preferido meu. João 15. Talvez você tenha um versículo preferido da Bíblia. Você lembra dele muitas vezes. João 15 é o meu capítulo preferido. É o capítulo que eu creio que tem maior importância para a vida da igreja. E aqui qual que é o contexto? Quando que Jesus falou essas coisas? O que estava acontecendo nesse momento? Se você quer aprofundar mais um pouco, você vai ver que Jesus está num lugar chamado cenáculo. Cenáculo é um lugar preparado para a Páscoa. Mais um detalhe importante. Tudo que Jesus está falando aqui tem por base a Páscoa. E aqui Jesus está assentado à mesa com os discípulos, para celebrar o quê? A ceia. Nós vamos fazer isso no final. Não esqueci não. Nós vamos tomar a ceia no final. Jesus está sentado aqui no cenáculo. O cenáculo era um lugar alto, um andar de cima de uma casa. E do capítulo 13 de João até o capítulo 17, Jesus está falando desse lugar. E esse lugar aqui é o lugar que ele está falando para a igreja. Esse é algo importante para você entender. Jesus, as palavras dele aqui são para a igreja, para mim e para você. No capítulo 13, 14, ele também está falando para a igreja. O 15, que é o que nós estamos estudando, o 16 e o 17. Depois, se você tiver curiosidade, leia. Esse é o contexto. E há tantas verdades no cenáculo, eu quero preparar um estudo só para esse assunto, mais adiante. Mas toda palavra que nós vemos que o Senhor Jesus está liberando aqui, tem a base, a Páscoa. E o que é a Páscoa? A Páscoa nada mais é do que a morte do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Jesus, nesse momento, irmãos, está como o povo do Egito. Lembra que o povo estava no Egito? E aconteceram as 10 pragas. A última praga, a 10ª, é a morte dos primogênitos. Mas Deus falou, olha, cada um das famílias do povo de Israel, peguem um cordeiro. Fique com esse cordeiro durante 5 dias. Depois disso, de avaliar esse cordeiro, se ele não tem nenhum defeito, mate esse cordeiro e coma o cordeiro no dia da Páscoa. Naquele dia, o que aconteceu com esse povo? Eles foram salvos do faraó, foram salvos do Egito e saíram de mãos cheias em rumo à promessa, que é Canaã. Então, toda a base que nós vemos aqui, João 15, é a Páscoa. O que é a Páscoa? Eu e você fomos salvos do diabo, faraó. Fomos salvos do mundo. Nós morremos para o mundo. E vivemos agora para quem? Para Deus, para o Senhor. E no dia que nós somos salvos, saímos também de mãos cheias, porque o Senhor Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Ele sempre nos dá além do que merecemos, ou além do que podemos receber. Aleluia. Então você percebe que o que aconteceu ali na Páscoa, também aconteceu nas nossas vidas. E a base do que o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos é a Páscoa. Ele está sentado à mesa. Mesa fala de aliança, um ambiente de aliança. Eles vão compartilhar a comida, também fala de aliança. Nós vemos então que eles estão nesse ambiente. E Jesus está dizendo para eles o quê? Versículo 1 de João 15. Eu sou a videira verdadeira. Fala assim comigo. Eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira? Porque Israel acreditava que eles eram a videira. Mas Israel não é a videira. Por isso Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é quem? O agricultor. Preste atenção. Nós estamos vendo aqui quem é Jesus e quem é o pai. Quem que está faltando nessa história? Não, eu e você. Ele não está falando para a igreja? Então quem está faltando? Eu e você. Mas preste atenção. Ele diz que o pai é o agricultor. O que o agricultor ele espera quando ele tem uma lavoura? Cadê os crentes aqui? Aleluia, quem falou frutos.
todo agricultor espera no final das contas o quê? Fruto. O que o Pai está esperando de nós? Frutificação. E se Ele é o agricultor, filho, Ele manda a chuva, Ele manda o sustento, Ele manda os nutrientes necessários para que aquela planta possa crescer, florescer e multiplicar para a glória dEle. Então, o agricultor, ele tem esse desejo de ver com que a sua lavoura possa frutificar. Então, nós vimos Jesus. Jesus é a videira. Ele também é a divina semente que foi semeada. Jesus é a videira. Pai, o agricultor. Aí Jesus continua dizendo: vós sois os ramos. Então, eu quero que você se encontre agora. Você é o quê? Ramo. Fala para o irmão que está ao seu lado: você é um raminho. Ou um ramo. Um ramo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vimos agora que eu e você também estamos aqui nessa história. Nós vimos o Pai, vimos o Senhor Jesus, mas também vimos que nós somos os ramos, né? E a Bíblia fala que nós, sendo os ramos, o Senhor está nos dando uma imagem. Sabe, quando Deus vai falar conosco, Ele dá imagens, porque é mais fácil da gente entender. Então imagina agora uma videira, uma vinha, e você é os ramos dessa vinha. Eu pergunto para você, o ramo fica lá, enxertado na vinha, conectado com a videira, com a raiz, e com o tronco, que é a parte principal, o tempo inteiro se esforçando e dizendo: eu vou frutificar, vai acontecer, vai. É isso que ele fica fazendo? O que acontece? O fruto, de repente, faz o quê? Manifesta, brota. Qual que é a condição do fruto, de repente, manifestar, brotar? Estar conectado, permanecer. Olha que interessante. Se eu permaneço, eu recebo então a seiva que me alimenta. Se eu permaneço, naturalmente eu frutifico para a glória de Deus. Então, um sinal daqueles que permanecem é que eles frutificam para a glória de Deus. Isso é um sinal. Sabe que sem mim nada podeis fazer. Mas se você permanece, há muita frutificação na sua vida. E quando eu falo frutificação, é em todas as áreas. É no seu casamento, é na sua família, é nas suas finanças, no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua liderança na célula. Há frutificação em todos os lugares. Para quem permanece. Então, nós vemos que o segredo da frutificação, irmãos, é o quê? Permanecer. Permanecer. Pergunta para o irmão que está ao seu lado. Eu estou falando muito para você falar com o irmão do seu lado. Vocês vão entender daqui a pouco. Pergunta para ele: você está permanecendo? Irmãos, só em João 15, Jesus fala 11 vezes para permanecer. Quantas? 11 vezes. Se você quer aprofundar um pouco no estudo da palavra, tem uma curiosidade aqui para você. O número 11, ele significa algo na Bíblia. O número 11 é o que restou depois de uma grande provação. Isso é o significado do número 11. Por exemplo, depois que teve a aprovação, antes de ter a aprovação, Jesus tinha quantos discípulos? 12. Depois que teve o momento da aprovação, a grande prova, sobraram quantos? 11. Então, o 11 aqui é para mostrar aqueles que restaram. Permaneceram. Estão comigo? Permaneceram. Então, permaneceram. E a Bíblia fala aqui em João 15, né? O traidor já havia saído. Judas, lá no capítulo 13, ele já tinha ido embora. Jesus está falando para quem agora? Para os 12? Não, está falando para os 11. Está falando para eles o quê? 11 vezes. Falando o quê para eles? Permaneça. É como se ele dissesse para cada discípulo dele: permaneça. Vai vir teste, vai vir provação, vai vir angústia, vai vir perseguição. Permaneça, permaneça, permaneça,
permaneça. 11 vezes. 11 vezes. Você não pode esquecer que essas são as últimas palavras do Senhor Jesus antes de morrer. O capítulo 13 ao capítulo 17 são praticamente as últimas palavras dele para os discípulos. E as últimas palavras de alguém é muito importante. Vem carregado de muito peso, muita sabedoria. Imagine alguém, um senhor, que está no seu leito de morte, e ele chama então a família, e ele quer falar as últimas palavras para a família. Essas palavras têm muito peso. É o peso de uma vida. Jesus também está agora, antes de morrer, à luz da Páscoa, porque ele é o cordeiro da Páscoa, que iria morrer daqui a pouco. Ele está dizendo, permaneça, 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 permaneça. E é interessante que a próxima pergunta agora é, como que eu posso permanecer? Se ele está falando para mim permanecer, como eu permaneço de forma prática? Como que eu posso permanecer na videira? Sendo membro da videira. Estou brincando. Ninguém riu, ninguém entendeu a piada. Você sabe que essa igreja chama igreja videira? Só para a gente situar aqui. Então, quando você permanece, você é membro aqui da videira. Mas é só uma brincadeira. Permanecer aqui em Cristo é o quê? De forma prática, pastor? Porque quem permanece produz muito fruto. Então, de forma prática, como que eu posso frutificar na minha família, no meu casamento, no ministério, no meu trabalho, na minha vida espiritual? Como? Permanecendo. Agora preste atenção. Vou te dar um exemplo bíblico para você entender o que é permanecer. Eu não sei se você sabe, mas Judas traiu Jesus. Negou Jesus. Mas eu tenho que te dizer que Pedro também fez isso. Pedro negou Jesus. E não foi só uma vez. A Bíblia diz lá depois se você quiser ler em casa, para a gente ganhar tempo. A Bíblia diz lá em Mateus 26, do 69 ao 75, que Jesus agora está lá na casa do sumo sacerdote. Ele está lá preso. E Pedro está no pátio. De repente, olharam para Pedro e falaram, você conversa igual, você é dos discípulos, você é da turma dele. Ele falou, não sou não, e saiu. De repente veio a empregada daquela casa e falou, você é da turma do Senhor Jesus. Ele falou, de forma alguma. E ele saiu mais um pouco. De repente, outros chegaram nele e falaram, não tem jeito, você é. E a Bíblia fala que ele falando palavras de xingamento, para ficar mais claro para você entender. Ele xingou e jurou que não era. Xingou e jurou. Naquele momento, então, o Senhor olha para ele. Naquele momento, então, ele sai. Ele havia traído Jesus, irmãos? Sim, 3 vezes. 3 vezes. Judas também traiu? Sim. Agora, quem permaneceu? Quem foi? Pedro. Por que Judas não permaneceu? Porque ele não esperou pelo perdão de Cristo. Judas não permaneceu porque ele não pôde receber o perdão. E Pedro, por que Pedro permaneceu? Porque ele não foi resolver da sua própria forma. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele fala com alguns discípulos e fala, vá avisar a Pedro e a Pedro, Mateus 16, 7. Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele disse. Então, você precisa experimentar do perdão para permanecer. Esse é o primeiro sinal. Agora a pergunta-chave é, quantos aqui foram perdoados? Quem não foi, eu vou te dar a oportunidade de ser hoje. Mas você que foi perdoado, filho, você permanece. Você que foi perdoado, você permanece. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz. Nem preciso saber.
só se apresenta diante do Senhor e fala: Senhor, me perdoa, me transforma, me aceita como seu filho, que num piscar de olhos, você vai ser transferido do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, Cristo. Então você percebe que aqueles que foram perdoados permanecem. Quem foi perdoado, permanece. É um primeiro sinal que eu estou contando para você. E a Bíblia diz que Judas já havia morrido. Pedro, agora, houve uma notícia, que Jesus está mandando dar um recado para ele. Agora eu te pergunto, imagine que fosse você nessa história. Você falou antes para Jesus o seguinte, você falou: olha, Senhor, o Senhor não vai morrer por mim não. Eu é que vou morrer pelo Senhor. Eu é que te amo. Jesus virou para você e disse: hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, 2 vezes, você me negará 3 vezes. Uau! E é você que está com essa palavra. E aí então, você vai lá para a casa do sacerdote. Chega lá, você nega uma vez. E você começa a lembrar: isso, Jesus me disse esse negócio. Você nega de novo. E agora você xinga e nega. E jura, por Deus, que não é discípulo dele. E sai depois disso como? Condenado, acusado e humilhado. E o seu Senhor está indo ser crucificado. E você está onde? Você fugiu. Fugiu. Agora Jesus ressuscita. E ele pega e fala: e a João? E a Benjamim? E a Carlos? Avisa eles. Avisa eles. Que eu vou encontrar com eles. Ao receber essa notícia, como é que você ficaria? Eu ficaria muito alegre, porque isso quer dizer que ele me aceitou de volta, que ele quer conversar pelo menos comigo. Então, Jesus, irmãos, nós vemos que ele é muito gracioso. E ele fala assim: vai lá e avisa os discípulos. E a Pedro. Por que ele falou e a Pedro? Porque Pedro, nesse momento, ele estava pensando: nem discípulo eu mereço ser. Por isso ele fala especificamente, e a Pedro. Porque Pedro negou ele 3 vezes. Mas Pedro ouviu o convite para voltar. E ele aceitou o convite de volta. De retornar. E ao retornar, ele foi tratado. Ele foi restaurado. E ele permaneceu. A Bíblia diz que o Senhor encontra com ele, a sós. Nós não sabemos qual foi o conteúdo dessa conversa, porque a Bíblia não relata, só relata o encontro. Mas mais tarde, agora ele vai ser tratado, disciplinado. Jesus encontra com ele mais uma vez e diz: Pedro, tu me amas? O mesmo Pedro estava dizendo antes: eu vou morrer pelo Senhor, eu amo o Senhor. E ele está perguntando agora: Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu apenas te amo como um amigo, não com o mesmo amor que o Senhor tem por mim. E aí Jesus diz o que para ele? Apacenta os meus cordeirinhos. Por quê? Um sinal que você ama o Senhor é que você vai cuidar dos irmãos. Mas Jesus pergunta de novo, insistente: Pedro, tu me amas? E o que ele diz? Senhor, o Senhor sabe que eu apenas te filéu. Eu apenas amo o Senhor como amigo, como irmão. Não tem esse amor ágape, esse amor que vem do Senhor. Ainda não consigo te amar desta maneira. E Jesus fala o que para Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Cordeirinhos são as crianças, sabia? Ovelhas agora são os jovens e adultos. Mas agora a terceira vez, eu já estaria com vergonha. Creio que Pedro também. Mas ele está sendo tratado. Está sendo restaurado. Para permanecer. E depois, daqui a pouco, você vai ver o que vai acontecer. Se você precisa ser restaurado, tratado, o Senhor está aqui para fazer isso hoje. Mas, não se esqueça, permaneça. Você vai ver o resultado do tratamento na sua vida. Quem vai embora, quem não permanece, não pode ser tratado por Deus. Não pode ser restaurado pelo Senhor. Mas quem permanece é restaurado, tratado, e daqui a pouco vai estar frutificando para a glória de Deus. A Bíblia diz então que o Senhor pergunta para Pedro pela terceira vez: Pedro, tu me amas?
Pedro agora disse, Pedro apelou. Ele falou: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor sabe que eu apenas te filéu. Que eu apenas te amo como amigo. Apacenta as minhas ovelhas. Veja, Pedro nesse momento, irmãos, foi restaurado. Foi tratado, disciplinado em amor e foi restaurado. E é interessante que ele negou Jesus 3 vezes. E agora o Senhor Jesus 3 vezes pergunta para ele. Para tratá-lo, discipliná-lo em amor e ser posicionado para frutificar. Agora, preste atenção. Se você puder, abra sua Bíblia em Atos. Não sei se está aqui no slide, atrás de mim. Qual que é o alvo do Senhor para mim e para você? Frutificar. Nunca se esqueça. Se você agir como Judas, não deixar ser perdoado, não deixar ser tratado, não deixar ser restaurado, você jamais vai frutificar. Mas se você agir como Pedro, que crê na graça de Deus, porque ele não merecia. Se você agir como Pedro e aceitar ter um momento de comunhão com o Senhor, e além disso, nos momentos em que Ele te confrontar em amor, você aceitar a disciplina, você vai ver uma grande colheita na sua vida. E a Bíblia diz aqui em Atos, capítulo 2, verso 37, a respeito de uma pregação de Pedro. E olha só, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais discípulos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, preste atenção. Aquele que negou Jesus 3 vezes, publicamente, não foi escondido, não, foi publicamente. Foi colocado para ser o líder da igreja. E na primeira pregação, eu não colocaria, se fosse eu. Ainda bem que eu não sou como Jesus. E ainda bem que Jesus não é como eu, na verdade. Porque eu não colocaria. Mas Jesus escolheu Pedro, que negou ele 3 vezes, para ser o líder da igreja. E agora esse mesmo Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, está pregando. E ele está pregando, e as pessoas que estão ouvindo, que é uma multidão de gente. E a Bíblia fala que naquele dia foram salvos aproximadamente quase 3.000 pessoas. Ao ouvir a pregação de Pedro, compungiu o coração deles, e eles perguntaram: e agora, o que eu posso fazer para ser salvo? E Pedro então encerra a pregação dizendo o quê? Arrependei-vos. Arrepender é o quê? Creia que Jesus é o Cristo, que morreu pelos seus pecados. Arrependei-vos, vocês que não creem que Jesus é o Messias. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E receba agora, por meio do Cristo, do Cordeiro Pascal, remissão dos vossos pecados. Veja, essa foi a pregação de Pedro. Teve fruto? Irmãos, a primeira pregação dele teve quase 3.000 pessoas. Frutificou para a glória de Deus? Pouco. Muito. Muito. Mas ele aceitou o processo. Ele aceitou o perdão. Ele aceitou ser tratado. Ele recebeu o convite para voltar. Ele aceitou ser disciplinado. E agora, ele está pregando. E ao pregar, o Espírito Santo usa ele. E 3.000 pessoas quase se convertem naquele dia. É muita graça de Deus. Olha que interessante. No capítulo 3, verso 14. Olha a pregação, uma das pregações do apóstolo Pedro. O que Pedro fez com Jesus mesmo, irmãos? Negou. Atos, capítulo 3, verso 14. Vós, porém, negastes o santo e justo, e pediste que vos concedessem um homicida no lugar. Dissarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Veja, ele está falando até do problema que ele teve, porque ele também negou, não negou? Ele está falando para as pessoas: vocês negaram o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida. Isso quer dizer que ele foi curado, irmãos. Para falar do problema que ele teve, ele foi curado. Ele foi tratado. E agora ele pode falar, inclusive, do problema, mesmo problema que ele teve, porque ele também negou Jesus.
Percebe que quem permanece, frutifica. Judas não frutificou. Judas também não permaneceu. Pedro, por sua vez, permaneceu. Foi limpo pela palavra e ele frutificou para a glória de Deus. A Bíblia diz, em João 15, 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Verso 8, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis o quê? Muito fruto. Fala comigo, muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Então a grande pergunta agora é, como que eu posso dar glória para Deus? Como que eu posso glorificar a Deus na minha vida? Dando muito fruto. Nisto é glorificado o meu Pai, em que você e eu viemos a dar o quê? Muito fruto. Eu quero glorificar muito a Deus na minha vida. Eu quero frutificar para a glória de Deus. Frutificar no meu ministério, frutificar no meu casamento, frutificar como pai, frutificar em todas as áreas, nos meus investimentos, frutificar para a glória de Deus. Você é convidado então a permanecer para dar glória para Deus. Nós permanecemos para dar glória para Deus. E é interessante também que no verso 9, Jesus está nos ensinando a permanecer, amém? Então agora ele vai nos ensinar como permanecer nele. Permanecendo no amor. Olha só, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Veja, Jesus manda você permanecer no medo? Não, ele manda você permanecer na onde? No amor dele. E aqui é um ponto interessante. Não é permanecer no seu amor por ele, é permanecer no amor dele por você. Vou falar de novo. Não é permanecer no seu amor, no tanto que você ama o Senhor. Né? Eu vejo os irmãos falando, nossa, eu quero amar mais a Deus. Bonito isso. Mas antes de você amar mais a Deus, você tem que entender que você tem que meditar no amor dele por você e permanecer nesse amor. Porque quando você permanece nesse amor, você ama mais a Deus. Entende? Então a Bíblia está nos mostrando aqui que a maneira de permanecer é permanecendo no amor. E eu vou te dizer uma coisa. Você nunca vai saber o tanto que você é amado enquanto você não saber como o Pai amou a Jesus. Porque da mesma maneira que ele amou a Jesus, Jesus está dizendo que está te amando. Então, qual que é a chave para você descobrir o quanto você é amado? Saber ou descobrir por revelação, lendo as Escrituras, o quanto o Pai ama o Filho. Inclusive, a primeira menção de amor na Bíblia está lá em Gênesis, quando Abraão vai apresentar o seu filho Isaque. Deus fala com Abraão, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, a quem amas. Ele não esquece essa parte. Primeira menção de amor na Bíblia está relacionada entre um pai e um filho que seria sacrificado. Da mesma forma, o Pai te ama. E Ele te amou de tal maneira que Ele deu no seu lugar o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Agora eu vou te dizer uma coisa. Jesus, Ele é muito amado pelo Pai. Jesus, Ele não tem princípio de dias. Ele existe. E não tem como falar desde a sua existência, porque não tem como descrever assim a respeito de Deus, mas Ele existe e é amado desde sempre. Muito amado. E este amor pelo qual Ele recebeu, Ele te deu também. Como? Dando a sua própria vida por você. Quando você medita nisso, você permanece no amor. E permanecendo no amor, você também frutifica para a glória de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Quantas horas? 7 e 7. 7 é um número importante na Bíblia. É o número da perfeição, do tempo perfeito de Deus. 7 duas vezes é porque o Senhor está falando, prega mais. Amém? Aleluia. Continuando, irmãos. Verso 10. Vamos ler o verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Veja, qual que é a forma prática de permanecer nesse amor que ele acabou de dizer? Guardar o quê?
Os mandamentos. E se a gente fizer uma pesquisa agora e perguntar quais são os mandamentos que o Senhor está falando para você guardar? Alguns vão dizer o quê? Os 10 mandamentos, pastor. Não, não é esses mandamentos que ele está dizendo. Ele mesmo vai responder no texto. Ele continua dizendo, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, qual mandamento é esse? Verso 12. O meu mandamento é este. Isso aqui é a parte mais interessante da palavra. Ela não nos deixa perdido. Ela nos explica o que ele espera. Então, qual que é o mandamento que ele está falando para você guardar e eu também? Olha só, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu te amei. Uau! Preste atenção, não sei se você está entendendo. A forma prática de você manifestar que você está permanecendo no amor do Senhor, e daqui a pouco vai frutificar, é, 2 pontos, amando o irmão que está próximo de você, que relaciona com você, esse que pisa no seu calo, que muitas vezes chuta a sua canela. Lá no futebol. Nós temos um futebol, viu, irmãos? Vai voltar. Mas o alvo aqui que o Senhor está falando, de forma prática, se você permanece nele, você ama. Você ama o seu irmão como ele te amou. E como que ele te amou? Morrendo por você. Então, nada mais vai ser difícil. Não vai ser difícil perdoar. Não vai ser difícil conviver. Não vai ser difícil mais ser igreja. Porque se eu permaneço no amor do Senhor, eu amo os irmãos, e aí eu sou misericordioso com você porque Ele foi comigo, eu sou gracioso com você porque Ele é comigo, eu sou generoso com você porque Ele é comigo, eu te aceito também como você está, porque Ele me aceitou como eu estava, e Ele mesmo também me transformou. E eu te aceito porque você creu nele e agora é filho como você está. E oro para que o Senhor te transforme também. Mas é Ele que vai mudar você. Não é o pastor. Então, você percebe que o primeiro mandamento que o Senhor está falando aqui é o quê? Amar. Amar. Não é o próximo. Uns aos outros, porque a igreja é uns aos outros. Uns aos outros, lembre disso. Não existe igreja sozinho, igreja em casa, igreja é uns aos outros. É aqui que acontece o amor do Senhor, uns aos outros. É na vida prática da igreja. Então, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Agora, nesse mesmo contexto, lá em João capítulo 13, verso 34, Jesus diz algo. Um novo mandamento vos dou. Por que que é novo? Porque não existia. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que também vós uns aos outros vos ameis. Então você percebe que os mandamentos do Senhor não são os 10 mandamentos. Os mandamentos do Senhor são diferentes, são novos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não, irmãos? 1 João capítulo 4, verso 20. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Verso 23, do capítulo 3 de 1 João. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Veja, quais são os 2 mandamentos que nós vemos aqui? Só quem está aqui no culto. Não, são 2. O de amar eu falei muitas vezes aqui. Não, eu acabei de ler. Veja, eu acabei de ler para você. Vamos lá. O primeiro mandamento, irmãos, é amar a Deus sobre todas as coisas, dos 10 mandamentos, certo? Sim? Quem aqui conseguiu cumprir esse mandamento? Ninguém. Isso é pacífico entre nós, então? Ninguém. Correto? Então, será que é esse mandamento que Jesus está dizendo? Não. Qual que é os mandamentos que o Senhor está dizendo? Nós acabamos de ler.
Primeiro mandamento, qual que é? Que a gente leu aqui, lá em João 15, a gente leu. Amar uns aos outros como eu vos amei. Ponto. Se assim você fizer, você está permanecendo no amor. Agora, por que ele está dizendo isso? Porque se você tem revelação tanto que você foi amado, você vai amar. Se você tem revelação tanto que você foi perdoado, você vai perdoar. Se você tem revelação de como você é uma pessoa que talvez era muito difícil e Jesus te aceitou assim mesmo, você vai aceitar quem é difícil perto de você também. Amém? Vocês estão comigo? Esse é um mandamento. Agora o segundo mandamento. Que creiais. Então o segundo mandamento é o quê? Crer. O primeiro mandamento é amar uns aos outros, como eu vos amei. Não se esqueça dessa parte. Mas o segundo é crer. Crer em quê? No Senhor Jesus, o Filho de Deus. Pergunto para você agora. Você tem permanecido no amor do Senhor? Fala amém. Sim, você tem. E você tem crido? Fala amém. Sim. Porque quem crê, fala. Crie, por isto, falei. Então, se você crê, você fala. Fala amém, pelo menos. Aleluia. Então, meu alvo com essa palavra é mostrar que você está permanecendo, irmão. Você está sendo posicionado, então, para frutificar, para a glória de Deus. Amém? Eu e você fomos escolhidos para frutificar. João 15,16 diz: eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Qual que é a condição para frutificar? Permanecer. Mas depois que frutifica, o que vai acontecer com o fruto? Permanecer. Permanecer. Então, você é convidado hoje a permanecer no amor do Senhor, permanecer na palavra, permanecer na comunhão do corpo de Cristo. Esse é o convite que o Senhor está fazendo, a você e a mim. Para encerrar. 7:7, né? 7:7 agora, né? Para encerrar, irmãos, eu comparei Judas e Pedro. Agora eu vou comparar Pedro e João. João, inclusive, foi quem escreveu o Evangelho de João, que nós estamos lendo aqui, o capítulo 15. Ele escreveu também 1 João, 2 João, e se não me engano, 3 João. E Apocalipse. A Bíblia diz que João, quando ia falar de si mesmo, ele dizia assim: o discípulo a quem Jesus, a quem o Senhor ama. Ele tomava o amor do Senhor de forma o quê? Pessoal. Ele me ama. O Senhor Jesus me ama. Pedro, por sua vez, dizia o quê? Eu amo o Senhor. Não sei se vocês perceberam a diferença. Um está dizendo o quê? Ele me ama. O outro está dizendo o quê? Eu amo o Senhor. Glória a mim. Aqui, a glória é dele, porque ele é que te ama. Aqui, Pedro, a glória é do Pedro, porque eu é que amo o Senhor. Qual foi o resultado de Pedro? Não aguentou nem uma pergunta. Ele não conseguiu aguentar nenhuma pergunta, já negou Jesus. Que amor é esse? Então você percebe que ele negou o Senhor Jesus, porque ele estava confiando a sua vida inteira no amor que ele tinha por Deus, ou no amor que ele tinha pelo Senhor Jesus. Mas e João? João, mais uma vez, ele falava: o discípulo a quem Jesus ama. O discípulo a quem Jesus ama. Quanto mais consciência você tem do amor de Deus, mais você permanece. E o resultado disso é que aos pés da cruz, quem que estava lá? Pedro? Não, a Bíblia fala que era João. O único que não abandonou Jesus foi o apóstolo João. O único que permaneceu até o fim, até a crucificação, foi o apóstolo João. Por quê? Você só pode permanecer, filho, se você confiar que você é amado por Deus. Você só pode permanecer se você compreender por revelação e crer nessa mensagem que você é muito amado pelo Senhor Jesus. João, então, ele creu nisso. E ele, quando falava, ele falava a respeito de si. Alguns leem esse texto e falam: olha lá, Jesus amava mais a João do que os outros. Mas você não vê no Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos, o discípulo a quem Jesus ama. Você só vê no Evangelho de João. Por quê? Porque João está escrevendo a respeito dele mesmo. Porque ele tinha compreensão, entendimento que ele era amado do Senhor Jesus.
Jesus também amava os outros. Mas este aqui tinha revelação do amor de Deus. Aos pés da cruz ele permaneceu, não negou Jesus. Foi até o fim. E ele frutificou para a glória de Deus, escreveu um evangelho, 3 epístolas. E ele ficou sabendo das últimas revelações do céu. Ele escreveu Apocalipse. Por quê? Porque ele aprendeu a permanecer. Quem aprende a permanecer no amor do Senhor, frutifica para a eternidade, para a glória de Deus. Então o convite para nós hoje aqui é permanecer, filho. E muitas vezes você e eu somos tentados a desistir, tentados a sair, tentados a abandonar, a abortar as pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas, das quais nós deveríamos expressar amor. Pessoas essas que não merecem o amor, mas eu também não mereci e fui amado. Pessoas essas que não deveriam ser amadas, nem participar talvez aqui da vida da igreja. Mas são essas que o Senhor está esperando que você também expresse amor na vida delas. E amor é para quem não merece. O amor de Deus é para quem não merece. Você é amado de Deus hoje, mas você não merecia. Porque pelo seu próprio comportamento, sua própria justiça, você merecia, e eu também, o inferno. O juízo eterno. Mas pela graça de Deus, pela bondade do Senhor, nós somos muito amados. Jesus disse para Simão, o leproso, na casa dele, onde estava uma mulher de má fama. Ele disse: quem foi muito amado, foi muito perdoado. Se você tem consciência que você foi muito perdoado, eu preciso te dizer, todos nós fomos muito perdoados. Se você tem consciência o quão perdoado você foi, também tem consciência o quão amado você é pelo Senhor. Então, eu queria que você ficasse de pé agora, para a gente encerrar juntos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Capítulo 14 de João diz isso. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quais são os mandamentos do Senhor? Permaneça no meu amor. Permaneça no meu amor. Ame uns aos outros como eu vos amei. Você não pode amar sem antes meditar como você foi amado. Segundo mandamento, que creiais. Crê no Senhor Jesus Cristo. Porque quando você crê, você é salvo. Se você crê no Senhor, você é salvo. E a salvação aqui não é só a salvação do juízo, é a salvação da sua família, do seu casamento, salvação dos seus negócios. Se você crê no Senhor, sendo a sua fonte, você é salvo em todas as áreas. 1 João capítulo 4, verso 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabe uma outra maneira também de permanecer? Gostaria que você pegasse a ceia agora. Alguém pode me dar uma ceia? Você que é batizado nas águas, quero te convidar para a gente participar da mesa do Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor Jesus disse: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim. Estou te contando outra forma de permanecer. Quem comer da minha carne é o quê? Comer o pão. E beber do meu sangue é beber o vinho. Quem bebe o vinho e come o pão, ele permanece em quem? No Senhor. O que é beber o vinho? Celebrar a ceia. Aqui. O que é isso? É saber que o sangue de Jesus Cristo te perdoou de todos os seus pecados. Por isso Romanos 8:1 diz para mim, eu não canso de repetir isso:
Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque seus pecados foram perdoados por causa do sangue. Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos bebendo do Senhor e comendo. Quando também celebramos a ceia, estamos comendo do Senhor. Estamos então, em outras palavras, permanecendo no Senhor. Por isso eu e você estamos aptos para dar fruto para a glória de Deus. Muito fruto. Levante o cálice e o pão. Senhor Jesus, nessa noite, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é bom. Obrigado pelo teu amor, Senhor, por nós. O teu amor é a causa de nós não sermos consumidos. O teu amor nos fez viver. O teu amor nos ressuscitou em ti. O teu amor nos salvou. O teu amor que foi expresso naquela cruz, porque a tua palavra mesma diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O teu amor, Senhor Jesus, por mim, teu amor por mim, pela tua igreja, nos fez ter vida e vida em abundância. Nós permanecemos no teu amor, meditando, Senhor Jesus, no teu perdão. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, porque hoje o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não há mais medo, nem culpa, nem condenação. Nossa consciência está purificada pelo sangue. Senhor Jesus, obrigado pelo teu corpo, que foi moído e traspassado por nossa causa, por causa das nossas enfermidades e nossas maldições, por causa dos nossos pecados, como consequência dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, porque ao comermos do pão, nós estamos dizendo que fomos curados pelo Senhor ali na cruz, porque ali o Senhor levou a minha enfermidade. No seu corpo o Senhor foi ferido para que eu fosse sarado. Obrigado, Senhor Jesus, porque através do teu corpo também toda maldição que havia sobre nós, seja elas maldições hereditárias, maldições de toda a espécie, todas elas foram levadas no teu corpo. E hoje nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais reservadas a nós nas regiões celestiais. Fala assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu permaneço no seu amor, eu permaneço na sua palavra, eu permaneço vinculado à videira verdadeira. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz para me dar salvação eterna. Senhor Jesus, eu creio que os meus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Eu fui redimido e aceito como filho amado de Deus, e hoje eu estou livre para viver a vida que o Senhor tem para mim. Estou livre para frutificar para a glória de Deus. Aleluia. Compartilhe a ceia com mais um irmão próximo de você. Aleluia. Estenda a sua mão. Deixa eu abençoar a sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu coloco na tua presença a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Declaro que eles são ovelhas do Senhor. O Senhor é o bom pastor. O Senhor é o bom pastor que conduz cada uma dessas ovelhas aqui. Que o Senhor possa conduzi-los em paz para casa. Que eles possam viver no descanso do Senhor. Que eles possam ser supridos em todas as necessidades dessa semana. Que eles sejam colocados no lugar certo, na hora certa. Que eles sejam restaurados nessa semana. Que eles sejam alcançados pela tua bondade e pela tua misericórdia, que certamente os alcançarão nessa semana. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pelo teu povo, pelos meus irmãos.
que eles sejam benditos para sempre na tua presença. Amém. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados.